Oi, gente! Tudo bem com vocês? Estamos aqui na cidade de Manaus e daqui a pouco vamos embora para nossa terra. Gente, todo canal que eu abro, todo Instagram que eu abro, tanto podcast, canal de pastores, de cantores, blogueiros, influenciadores, padres, macumbeiros, todos estão usando a heresia, né? Todo mundo falando que heresia do The King, do Off the King, the Power. Engraçado, né? A gente vai lá e fala que é heresia, mas tá todo mundo gostando e dança. E usa para suas redes sociais. Não tem outro assunto, não tem outro assunto. E ontem eu vi um Instagram, até eu comentei, vou confessar para vocês que eu comentei. Colocaram um pregador que é lá do estado do Pernambuco, da mesma idade do Miguel, né? Colocaram o Miguel de um lado, com o Off the King, of Power, tá? E do outro lado o menino pregando. Só que aí eu vi que fizeram um comentário que a gente não pode deixar os adolescentes assumirem a tribuna, né? Porque o altar vai muito além, já eu bato nisso, vai muito além daquele quadrado no meio da igreja lá que senta todo tipo de pessoas, né? Mas essa comparação, esse aqui sim, ó, esse aqui, ó, conhece a palavra. Será que esse aqui sim conhece a palavra ou ele copiou uma mensagem que tem uma base bíblica, mas ele realmente tem um conhecimento? Eu vou falar como mãe de adolescente, meu filho tem 16. Gente, tem hora que meu filho, eu olho assim pra ele e falo assim, meu Deus do céu, não tem ainda maturidade, ainda não tem. Sobre maturidade, vamos falar sobre a maturidade de um adolescente. O adolescente, ele muda de ideia de mês em mês, de hora em hora, toda hora tá mudando a cabeça. Porque já fala, adolescente, ele não é uma pessoa ainda madura, não é uma pessoa adulta, entendeu? Isso aí envergonha o evangelho. Eu conheço crianças que começaram muito cedo. Eu, inclusive, vou falar uma experiência minha. Eu, inclusive, trouxe para minha casa uma vez, não vou citar nomes, mas as pessoas que me conhecem sabem dessa história. Uma criança que tinha 5 anos, porque era a coisa mais linda cantando. Era a coisa mais fofa cantando na igreja. Ele aprendia os hinos das cantoras e ele era pentecostal. E eu disse, vou levar para minha casa e eu vou ajudar esse menino para ele cantar, né? Deus tem um ministério. Ele cantou nos Gideões, ele cantou em vários lugares. Ele impressionava. A gente olhava e falava, que unção. Porque ele cantava letras bíblicas. Ele cantava mensagens assim que agradava, né? E aí, quando eu trouxe ele para minha casa, eu brigava com a minha filha por causa de paçoca, por causa de doce. As pessoas viram ele na minha casa, eu levava comigo nas minhas viagens. E no meio das minhas oportunidades, eu achava lindo aquilo. Eu dizia, venha cantar. E o povo abençoava, e o povo amava. Até que um dia alguém olhou e falou assim, esse menino é um produto e esse menino dá pra gente ganhar dinheiro. Encheram a cabeça da mãe desse menino e tiraram ele da minha casa. Esse menino foi participar de programas, esse menino ele foi fazer parte de um outro coral aí também. E do nada esse menino deixou de ser menino. Ele passou a ser menina. Ele deixou de ser aquela criança admirável que copiava coisas tremendas e boas, falava. Eu percebi que até algumas oportunidades ele fazia algumas coisas que eu fazia e eu achava muito legal. E falava assim, nossa, esse aqui vai ser um canal assim para a igreja totalmente fervoroso, pentecostal. E eu vi que o que eu pensava sobre ele não aconteceu. Como já presenciei crianças que os pais queriam demais que fossem cantores, que iam para a igreja e profetizava e Deus é na vida daquela criança, Deus usa. E quando se tornou adolescente, não era nada daquilo que ela queria, era o sonho do pai, era um sonho da mãe. A mãe queria aquilo pro filho. E já vi também crianças que na adolescência, né, partiram pro lado das drogas, lado da prostituição, lado da criminalidade, e que quando teve um estalo, que se tornou adulto, conseguiu renunciar muitas dessas outras coisas, né?
conseguiu renunciar a essa vida. Eu creio no trabalhar de Deus. E adolescentes que passaram uma vida na igreja, continuam na igreja, se tornaram pastores, são homens de Deus. E como já vi também, muitos adultos fazendo coisas de criança, adultos se comportando muito pior, né, do que certos adolescentes. Mas a minha preocupação, eu vou falar aqui, como está todo mundo falando sobre isso, não tem como não falar. A internet é só isso. Off the king the power, off the king the power, é todo mundo. Eu conheci o Miguel, eu fui na igreja dele, e ele foi uma bênção na minha vida. Eu nem imaginava que ia acontecer isso com ele, ele foi muito educado comigo, na igreja dele ele sempre muito prestativo. Eu fui lá, né, tô falando o nome do Miguel porque é o que tá acontecendo. Mas a minha preocupação é a seguinte: por que nós estamos deixando o pessoal que não tem nada a ver com a igreja, sabe? É sargento, é policial, é não sei o quê, que o menino sabe? É uma enxurrada de palavras negativas sobre este menino. Escandaliza o evangelho. Para mim, escandalizar o evangelho é alguém que já tem maturidade para fazer o certo e faz o errado. Não devemos deixar que algumas coisas aconteçam? Claro que não, claro que não. Mas essa retaliação, essa enxurrada de tantas palavras amaldiçoando, tantas palavras, esse falso, esse herege, esse sabe, assim, parece que a gente não tem nenhum pingo de compaixão por nada, sabe, não existe isso na internet, né? Então, eu acho assim que vocês, como servos de Deus, quem sou eu, que também tenho meus momentos de fraqueza, e quando eu vou dar alguma opinião, a primeira coisa que as pessoas falam: quem é essa que já casou não sei quantas vezes, tá? Eu sei o que é ser linchada, criticada, apedrejada, eu sei. E eu já sou uma pessoa adulta, já passei do meu jubileu de ouro. Eu já passei do meu jubileu de ouro. E como a pastora Érica está dizendo que ele é arrogante. A arrogância, gente, muitas vezes ela vem como uma forma de defesa, porque ele ainda, para mim, continua sendo um adolescente. E essa fase é a fase onde nós estamos descobrindo todo tipo de rebeldia. É onde o filho não quer obedecer à mãe. O adolescente, ele acha que ele já sabe de tudo. O adolescente, ele acha que ele pode ensinar a própria mãe. O adolescente, quando você vai chegar para ele e falar assim: filho, não é assim. Eu vou contar um negócio da Heloísa. Ela gostava do Restart, uma época. É minha filha, ela vai brigar comigo que ela não gosta que eu conte as coisas dela, mas eu vou contar. E ela era adolescente. Um dia eu cheguei em casa, o quarto dela estava lotado de banner, de foto, de coisa do Restart. E eu detestava o Restart. Eu odiava o Restart. E eu chegava, eu repreendia, eu falava assim: você, pra que gostar desse povo? E tá. Aí um dia eu vi que eu não ia conseguir com ela de outra forma, né? Eu vi que eu não ia conseguir de outra forma. Um dia eu liguei pra ela e falei assim: eu tô aqui com o empresário do Restart, e tava mesmo. E ele falou que vai arrumar um jeito de você conhecer o Restart. Na mesma hora, ela se tornou minha amiga, que ela achou que eu estava ali apoiando aquilo. Mas aí eu não conseguia, até que um dia ela arrancou tudo da parede. Ela arrancou os banners, os posters do Restart e escreveu na parede: eu te amo, mãe, tá bom assim? Ela estava dizendo: já que eu não posso gostar de quem eu quero, que eu não posso ser o que eu quero, ela ia escrever: eu te amo, tá bom? Mas eu vi que era uma ironia. E falando agora com as mães dos adolescentes, quero chamar a atenção das mães dos adolescentes, tá? Você que tem um filho de 14 anos, o seu filho é 100% obediente a você? Você sabe quantas vezes seu filho vai mudar de ideia ainda em relação a coisas simples? Muitas, milhares de vezes. Na época da minha adolescência, era uma outra vida. A internet, ela deu voz para todo mundo, né? E eu acho que nós só precisamos entender a fase das pessoas. E a gente fala muito de misericórdia. Nós falamos muito de misericórdia, nós falamos muito do que Deus pode fazer, mas é mentira, a gente não acredita. A gente não acredita porque nós somos levados pela massa chamada mídia. Você que é mãe de adolescente, quem não tem filho adolescente, eu vou falar uma coisa pra você. E se você teve um filho adolescente que foi totalmente obediente, um filho adolescente que foi totalmente atípico, porque a adolescência é a pior fase do ser humano, porque ele não sabe nem se é criança e nem se é adulto, ele ainda não entendeu quem ele é. Então, se existe
algum erro em tudo isso, tá? Se existe algum erro, se existe algum erro em tudo isso, claro. Porque ele falou inglês, não é línguas estranhas, ok, que não seja, mas tem muita gente que brinca com línguas estranhas na internet, muito pior, tá? E são pessoas maduras. Tem gente que brinca, ele foi pra brincar com as línguas estranhas mesmo, ele foi pra fazer piada, ele foi, talvez na cabeça desse menino ele nem fosse acontecer o que aconteceu. Ele falou talvez porque achou bonito, talvez porque viu um adulto falando, ou colocaram na cabeça dele muitas vezes, você é. Eu não sei, porque eu não acompanho 24 horas. Mas se você tá dançando o Of the King, the Power, the Best, e tá fazendo, você tá dizendo assim, ó, eu também tô dentro disso, eu também tô dentro dessa chamada heresia. Olha eu aqui, ó, também, porque viralizou. E eu entendo que todos nós queremos estar na onda do viralizou. Quem que não quer? Por que as coisas boas dificilmente viralizam? Só viraliza aquilo que a gente tá tirando sarro. Vocês perceberam que o hino é para adorar a Deus, mas só viraliza quando você pega aquela letra, e faz uma palhaçada? Você percebeu que dificilmente uma coisa que você leva a sério viraliza? Não viraliza. Porque querendo ou não, o Of the King, the Power, que pegou, tá todo mundo usando porque tá na moda. Aí você pega um hino que é pra falar, vamos pegar um hino aí também. Um hino que tá também viralizado. Ele quebra. Eu já vi gente quebrando a cara do outro, colocando na hora da briga. Então, nós estamos pegando tudo que a gente chamaria de santo, que a gente chamaria de louvor a Deus, e a gente também coloca palhaçada. Né? Então, qual é a diferença, gente? Qual é a diferença? Eu queria entender. E não se trata de santidade, a Avenida quer ser santa. Não quero ser. Eu só estou falando que é o que eu estou vendo. Pegaram esse menino para falar só dele ultimamente. Não tem outro assunto na internet. Não tem. Mas você vai ver, o TikTok viraliza quando você pega um louvor que combina com uma piada e você coloca, viraliza. Tem um outro que faz uma piada aí, que ele pega os hinos e ele se veste de mulher, daqui a pouco ele se veste e tal, viraliza, porque você está brincando também. Então, o que é santo hoje? Seja sincero, cá entre nós. O que é santo? O que é separado para Deus? O que é aquilo ali? A internet tirou toda a santidade daquilo que é para Deus. Não existe mais isso aqui. Na internet não existe mais esse negócio, isso aqui eu separei para adorar a Deus. Tá todo mundo querendo lançar um louvor, mas querendo fazer alguma coisa engraçada para que viralize, porque sabe que com seriedade não adianta. Se não tiver uma crítica em massa, não adianta. Então, gente, eu chamando vocês aqui para essa reflexão, né? Não adianta, pega uma pregação, se não tiver, né? Se não tiver uma piada, um meme, não vai pegar. Porque, na verdade, hoje, o que é santo, deixou de ser santo há muito tempo. E a questão é, o fulano de tal faz cortes, vamos fazer cortes, vai viralizar. Tá? Eu posso dar uma entrevista num podcast. Eu vou lá, dou uma entrevista num podcast, falo muitas coisas. Eles vão lá, façam um cortezinho do que eu falei, porque eles acham que aquilo ali vai viralizar. E esse viralizar que eu tô preocupada, esse viralizar aí, e tem hora que eu falo assim, meu Deus do céu, eu tô no lugar errado, eu tô ficando velha, entendeu? Eu gosto de dar entrevista, mas aí você dá uma entrevista, você já fica preocupado, né? O pessoal não valoriza mais mensagens sérias, porque se alguém falar em línguas hoje, e era tão gostoso quando a gente falava em línguas, e até tudo bem que exagerava em algumas coisas, gritava, pulava. Hoje, se você rodar, você é o peão do Silvio Santos. Se você fazer assim, você está cortando cana. Então não tem, gente. Qual é a diferença do Of the King, the Power, quando eu pego uma mensagem e também faço piadas? Nenhuma. Não tem diferença. Quando eu pego a voz de um pastor que é velho, porque ele falou alguma coisa que era séria, mas teve alguém ali de prontidão, isso aqui vai viralizar. Por exemplo, o pastor José Carlos, ele falou assim, não precisa esmirilar o hino. Eu entendi o que ele quis dizer. Ele disse, para de ficar enfeitando, canta o que é simples, canta o que é real. Mas pegaram esse pedacinho e já viralizou, já virou piada.
Entendeu? Virou piada. E eu sei que ele não fez pra virar piada, mas virou piada. Quando tem alguém cantando e fazendo ali a melisma, já tem a carinha dele ali do lado. Já tem. Então eu não consigo, quando essa mídia toda pega esse menino, ele é um herege. Todo mundo pede pix, né? Não tinha uma outra pregadora aí que pedia a pix? Pedia pix. Aí ela ficava, por que não viralizou tanto? Porque ele é um menino, porque ele é ainda um adolescente, porque o que ele realmente falou, peraí, deu mais resultado, então vamos viralizar. Tudo que eu falo, tem alguém esperando alguma coisa para virar meme. Tudo que você prega na sua igreja, tem alguém esperando para virar meme. Você sabe por que hoje a hora da oferta, quando alguém vai falar assim, irmãos, vamos contribuir para a obra, eu já vi vídeos agora de pastores sérios, que são missionários, com a carinha do Miguel do lado. Entendeu? Então é mais ou menos isso, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que com a medida que a gente mede, as pessoas vão nos medir. E talvez nem a gente nem mediu e vamos ser medidos. Sabe por quê? Tem gente olhando para a nossa vida 24 horas, esperando assim, ó. Um minutinho, tá? Não tem mais essência nas coisas que a gente faz. Tudo que a gente vai fazer é pensando, meu Deus, isso aqui, ó. Isso aqui vai viralizar. Isso aqui vai não sei o que lá. A IA tá aí, gente. Pra fazer coisas, né? Fazer coisas. Então, pra mim, tanto faz ele falar the king, the power, the best, lá, 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 como alguém pegar uma língua estranha e ficar na internet e rindo e dando risada. Mesma coisa. Não estou falando que eu já não fiz brincadeiras desagradáveis e não faço. Eu sou ser humano. Isso serve pra mim. Eu não tô aqui pra dar moral em ninguém, nem pra falar que as pessoas fazem. Eu também faço. Depois eu falo, o que eu tô fazendo, gente? Isso aqui é pra Deus. Por que eu tô levando por esse lado? Então, hoje, você entra na internet, eu vejo pastores dançando, gente usando. E detalhe, viralizou, tá de fundo em tudo. Porque se viralizou, vai fazer a minha publicação também aparecer. Eu tô falando aqui como mãe de adolescente. E eu não sei como estão os pais do menino, como estão os pastores, ou se alguém está gostando, deixa viralizar, quanto mais, e não é assim. E o adolescente, ele vai muito pela onda do momento, ele vai pela onda do momento. O adolescente eu tenho meu filho, o Melquinho, agora ele inventou que ele gosta de rock, ele põe as coisas de rock, deixa ele vai mudar muitas vezes de ideia, porque eu já tive uma adolescente, já fui adolescente, os adolescentes vão mudando. E aí uma hora a gente olha e fala assim, meu Deus do céu, quando eu era adolescente, quando era adolescente, eu já ia pra igreja. E era a época do Menudo. Só quem é muito velho vai lembrar. Lá do Menudo. Eu mandei fazer uma calça verde pra mim, gente. E aí, quando a minha filha começou a usar a tal da calça verde, que era do Restart, eu quis brigar de frente. E um dia eu olhei e falei assim, meu Deus, eu era assim também, eu queria usar as roupas do Menudo. Eu mandava fazer umas roupas iguais. E hoje, que vergonha daquela fase. Né? Mas passei da fase. Então, nesse momento, eu acho que a gente tem que, mesmo sabendo que está errado, mesmo sabendo que há ar de arrogância e de soberba nas respostas, filho, adolescente, responde pai e mãe, quem dirá uma mídia, que não serve para dar uma bala pra gente. É mais ou menos isso. Daí teve uma fase que eu imitava a cantora Denise, aí tinha outra fase que eu queria ser Sofia Cardoso, tinha uma outra fase, aí você quer se vestir igual, você quer andar igual. Então quem inspira tem muito mais responsabilidade naquilo que ele reflete nas pessoas, né? Mas eu vou deixar aí pra vocês o Of the King, the Power, o resto eu não sei, pra você pensar um pouco mais. Você que já é adulto, pensa nas coisas que você fez na sua adolescência. Quem te inspirou na sua adolescência? E eu ainda acredito, vou continuar acreditando, que quando esse menino amadurecer, ele vai dar muitos frutos. Eu creio que ele vai dar muitos frutos e um dia ele vai contar um testemunho diferente e a gente também vai olhar para ele diferente. É mais ou menos porque eu já vi pessoas mudando de tempo em tempo, de hora em hora, e eu falava assim, quem diria que essa pessoa faria isso? Para minha própria filha, eu olho a Heloísa e falo, quem diria que a Heloísa ia estar fazendo isso, cuidando disso? Quem diria que ela ia cuidar tão bem da minha neta? Quem diria? Então, gente, as coisas vão mudando, tá? As coisas vão mudando e eu vou falar uma coisa para vocês. Continuo orando pelo Miguel
E continuo orando pelo outro adolescente que lá do estado do Pernambuco, que está pregando a Bíblia, tá? Mas quem inspirou ele, que continue inspirando e que ele não mude. Porque tanto a reprovação quanto ao ego inflamado, o ego inflado, melhor falando, pode fazer com que as pessoas se percam. Grava essa frase. Se você critica demais, pode fazer a pessoa se perder. E se você elogia demais, também. O elogio e a crítica são dois combustíveis inflamáveis na vida das pessoas, tá? Falaram tanto da Vitória, eu creio que a Vitória, ela já mudou muita coisa. Ela vai se amadurecendo. E agora, na fase de amadurecimento também, já tem gente que critica. Então agora já acostumou, já passou por tudo que tinha que passar. É mais ou menos assim, né? Que Deus abençoe você. E você que é mãe de adolescente, fica firme. E eu fico olhando. Será que tem adolescentes que gostariam de ser profetas? Não sei. Depende o que nós estamos semeando. Porque profeta eu vou falar outro dia, tá bom? Sobre profetas e profecias a gente fala outro dia. Mas vamos orar. Eu sou mãe de adolescente. E eu tô falando por ser mãe de adolescente. Os adolescentes, eles vão mudando a cada mês, a cada dia, a sua cabeça e se tornando pessoas que a gente desconhece, tanto para o bem quanto para o mal. Profetizo que sobre a vida do teu filho, que o Senhor tenha misericórdia e derrame sobre ele as mais ricas bênçãos. Porque eu profetizo para a sua vida aquilo que eu gostaria que profetizassem para mim. Tá bom? Um beijo. Deus abençoe você.